Muito especial que o Senhor tem nos dado, e nós somos gratos ao Senhor por esse tempo. Nós vivemos dias desafiadores e nesse tempo o Senhor tem, especialmente nesse tempo, nos convencido de que Ele cuida de nós. Ele é o bom pastor que caminha conosco em vales de sombra e morte. E nós louvamos a Deus, pois o povo do Senhor tem experimentado isso, e muitas pessoas têm clamado ao Senhor nesses dias de dor, de angústia, de aflição. Somos gratos ao Senhor, porque Ele mostra exatamente isso. Na história, Ele se revela a nós. Na história, Ele vai nos convencendo, como nós acabamos de cantar, que Ele é Deus. O Senhor te abençoe nesse dia. Nós estamos muito felizes, porque ontem, 1º de maio, comemoramos 22 anos de comuna em Parque Bristol. São 22 anos fazendo missão aqui em Parque Bristol e na vida. E o Senhor tem chamado muitas pessoas para compor esse grupo de missionários. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos. Todos vão se envolvendo nessa missão que o Senhor que nos entrega e vai nos chamando para realizar essa missão. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Nos lembramos dos primeiros encontros na casa da nossa irmã Rosa, do nosso querido irmão Marrom, cantando com um violão, o Marrom tocando o violão dele, e todo mundo cantando. E desde lá, o Senhor tem agregado mais irmãos para essa jornada. Tem sido uma jornada extraordinária, irmãos, de vida intensa, de serviço, de compartilhamento de vida, chorando com os que choram mesmo, pela dor um do outro, e celebrando também os milagres do Senhor que Ele tem operado em cada um de nós. Como uma família, caminhamos acertando e errando, tropeçando e nos levantando, mas como uma família caminhamos juntos, fortalecendo a nossa unidade, desfrutando a cada dia mais intensamente dessa convicção. Nós temos um Pai e Ele cuida de nós. Temos um irmão mais velho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele anda conosco, Ele está conosco, Ele caminha conosco. E nesses tempos que nós temos vivido, irmãos, nesse último ano e meio de pandemia, de dor, de perdas, de aflição, de desemprego, de instabilidade, de guerra política cada vez mais intensa, de polarização, não só na política, mas polarização em todos os temas. Em todos os temas há um movimento de polarização. É um sentimento meio que universalizado, não é também característica do Brasil, no mundo inteiro nós vemos isso, é o nós e eles. E quem não é conosco é contra nós. Então parece que esse movimento de polarização também tem trazido muita dor, muita tristeza. E nesses dias de tanta angústia e sofrimento, nós temos refletido sobre a vivência que nós temos tido. E o que o Senhor tem nos ensinado com tudo isso? Nós cremos, sem dúvida nenhuma, que o nosso Deus é o Senhor da história. E todas as coisas estão nas mãos dEle, e Ele conduz a história. Nós não somos bonecos, marionetes na mão do Senhor. Não somos. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos o nosso lugar na história. E que o Senhor é o Senhor da história. Ele não olha para a história acontece nele, nada o surpreende, nada pega o Senhor de surpresa, porque nele acontece a história. Entretanto, nós somos responsáveis nesse processo, nós participamos da história. E a palavra do Senhor então nos ensina que o Senhor nos ensina, nos chama a atenção, nos corrige, como um pai amoroso, chamando os seus filhos a despertarem para a realidade dos fatos da vida. Mas as nossas percepções dos fatos da vida normalmente são diferentes,
porque as nossas percepções estão ligadas com a nossa sensibilidade, né? A nossa capacidade sensorial de perceber o que acontece ao nosso entorno e conosco mesmo. E a cada um isso acontece de uma maneira, portanto, cada um percebe isso de uma maneira, de forma que muitas pessoas podem falar do mesmo fato com percepções diferentes. E isso é natural, não há nada de estranho nisso. O que nós encontramos na palavra de Deus é Ele nos chamando a sairmos das percepções comuns, naturais também, da vida, e nos trazendo para uma percepção mais realista, mais factual do que está acontecendo. É uma percepção para além das aparências, uma percepção para além do que vemos e ouvimos. A nossa sociedade, irmãos, ela é extremamente... ela tem uma postura de ilusão. Nós costumamos dizer, na linguagem generalizada, que a sociedade tem um comportamento hipócrita, né? Que é, pensa uma coisa, sente uma coisa e faz outra. Então, o comportamento da sociedade, ela transmite esse comportamento de hipocrisia, que é a ideia de alguém que vive falseando, com comportamento de quem falseia, de quem sugere uma coisa quando na verdade é outra. E nós vemos isso nos movimentos da nossa sociedade, nós vemos isso no comportamento da nossa sociedade, seja na economia, com discursos de solidariedade, mas com comportamentos definitivos de exploração. Seja em relação à natureza, ao meio ambiente, com discurso de preservação, mas com comportamentos destrutivos, de consumo ilimitado. Seja no discurso religioso, abordando uma mensagem de fraternidade e solidariedade, contudo, polarizando-se e trazendo discursos de ódio e de destruição. Seja com o discurso do falso moralismo, que normalmente é imposto de fato pelas religiões, mas essa mesma sociedade, dentro do armário, tem um comportamento diferente em relação ao que ela critica. Então, é uma sociedade que vive de aparências. E por conta disso, nós vivemos mais intensamente isso tudo nos dias que nós estamos vivendo. Então, nós temos, nesse nosso aniversário de 22 anos, estamos iniciando a partir de hoje uma jornada de reflexões sobre o tema percepções, a partir de um fato extraordinário que aconteceu com os amigos de Jesus, 2 deles, que estão indo a caminhos de Emaús após a morte do Senhor Jesus, e eles então têm um encontro radical, um choque de realidade. E isso ajusta a percepção deles de vida, de realidade. Isso aconteceu com os 2 amigos indo para Emaús, aconteceu com Pedro, aconteceu com Tomé, aconteceu com as mulheres, amigas de Jesus, que foram vê-lo pela manhã, no domingo de ressurreição, primeiro dia da semana. Isso tem a ver com o que aconteceu na vida dos discípulos. Isso tem a ver com o que aconteceu na história da humanidade. A história da nossa humanidade é marcada pelo um antes de Cristo e um depois de Cristo. E não importa, nesse caso aqui, nós não dividimos a humanidade em ocidental e oriental. É a humanidade inteira dividida em um fato, antes de Cristo e depois de Cristo. E nesse mês nós vamos conversar sobre isso, esse ano nós vamos conversar sobre isso, buscando na palavra do Senhor a fonte que ajusta nossas percepções e nos ajuda a enxergar como a sociedade vive de aparências, mas como Deus nos chamou para vivermos na verdade. Jesus disse, vocês vão conhecer a verdade, e o dia que vocês conhecerem ela vai libertar vocês. Esse tema percepções tem o propósito de trazer libertação a todos que nessa pandemia têm sido estrangulados, esmagados, neutralizados, imobilizados pelo caos, pela incerteza, pelo medo, pela dor, pela dúvida. Eu gostaria que você abrisse comigo
a, a palavra do Senhor, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, lá no capítulo 24, onde Lucas registra a ressurreição do nosso Senhor. E eu quero ler para você e com você o recorte que vai do versículo 13 até o versículo 34. Os evangelistas, todos eles, Mateus, Marcos, Lucas e João, registram os últimos dias do Senhor Jesus, sua morte e ressurreição, o encontro dele com os seus amigos, com seus discípulos, homens e mulheres, que ele contactou após a sua ressurreição, marcando a história, marcando a vida dessas pessoas. E esse marco trouxe transformação total na vida deles. Eles eram, na sua grande maioria, esmagadora maioria, judeus mesmo, outros eram homens tementes a Deus, outros eram prosélitos, pessoas que eram de outra fé, outra religião, mas foram convertidos ao judaísmo. Então, judeus, prosélitos, homens tementes a Deus, esse termo temente a Deus, eram de pessoas que não eram judeus, não eram prosélitos, portanto, não tinham se convertido ainda, mas acreditavam em alguma coisa do que eles estavam dizendo e seguiam, buscavam o Deus deles. Então, o Senhor traz um impacto transformador na vida dessas pessoas, e a vida deles nunca mais seria a mesma. E por causa da vida deles nunca mais ser a mesma, a nossa também hoje não é a mesma. Vamos ler o texto? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, a partir do versículo 13, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram ele. Ele lhes disse, Jesus disse a eles: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se
e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, o Pedro. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Que história, que relato extraordinário. Só Lucas detalha esse encontro dos dois discípulos. Os outros evangelistas também comentam sobre os dois discípulos, mas Lucas dá uma atenção maior a esses dois discípulos. E há algumas lições extraordinárias que eu gostaria de sugerir, pensar com vocês nessa primeira reflexão que vamos fazer sobre esse texto. Eu não vou falar sobre todo ele, quero fazer uma passagem, mesmo que superficial, sobre esse texto, mas tirar aqui algumas lições muito importantes para cá, para nós. Jesus havia tido 3 anos e meio de ministério. Nesse período ele compôs um grupo de discípulos, que era comum aos líderes da época, e nesses discípulos ele compartilha o Evangelho. Evangelho significa boas notícias. Então, as boas notícias que ele trouxe do céu. Jesus é o Deus encarnado. O evangelista João diz que ele é Deus que se fez gente. É a última expressão de Deus para falar finalmente com o homem, de maneira que o homem pudesse visualizar e ouvir. Ou seja, o Deus, segundo o escritor do livro dos Hebreus, Deus vem falando com o homem desde a criação e a queda dele lá no jardim. Através da criação, através dos profetas, através das revelações, através das escrituras do Antigo Testamento. Mas esse homem não percebe Deus, a percepção dele está afetada pelo novo jeito dele ver e viver a vida. E o novo jeito dele ver e viver a vida é a partir do olhar do homem, da ciência do seu tempo. É comum nós olharmos para as ciências anteriores à nossa, do século XXI, e acharmos que as ciências anteriores são limitadas no sentido de menores do que a nossa, ou os homens menos inteligentes. De maneira alguma. A capacidade de inteligência que o Senhor deu ao homem, desde sempre, é a que nós temos até hoje. A maneira de usar essa inteligência, o acúmulo de informação, o desenvolvimento de tecnologias, a habilidade de desenvolver novos caminhos é que marcam a diferença de cada tempo. Mas naqueles tempos o Senhor já falava com eles, mas o homem insensível à voz do Senhor ou com dificuldades para ouvir a voz do Senhor. Finalmente, o Senhor vem falar com ele pessoalmente, encarna, vira gente e vem tocar-lhe os sentidos, o olfato, o tato, o paladar, a audição. Eles veem Deus em Cristo Jesus. Eles tocam. Pedro fala assim, que o que nós vimos, o que os nossos ouvidos ouviram, o que dele presenciamos e ouvimos. Então, eles viram Deus em corpo de gente. Essa é a última expressão, segundo o escritor do livro de Hebreus, de Deus para falar com a humanidade, a fim de ajustar a sua percepção de quem é o ser humano e quem é o Deus criador, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso. Então, aqueles discípulos, eles, após a experiência da morte de Jesus, eles estão indo para Emaús. Ao fazermos a leitura dos demais evangelhos, nós percebemos que após a morte de Jesus, eles se espalham. Pedro volta a pescar. Esses 2 discípulos mostram que eles estão indo para Emaús. Os que ficam em Jerusalém reunidos estão angustiados, tristes. Eles estão num estado de angústia profunda, de perda, um estado depressivo por tudo que estava acontecendo. E aí, esses 2 discípulos se deslocam a Emaús, praticamente 11 quilômetros longe de Jerusalém. Eles estão indo e o Senhor Jesus se aproxima dele. E eles conversavam, diz o texto, e eles discutiam, lá no versículo 11 diz, eles conversavam e discutiam. E o que eles conversavam e discutiam? Sobre os acontecimentos. Que acontecimento? Tudo o que havia acontecido com eles. Eu não sei quanto tempo eles andaram com Jesus, talvez
3 anos e meio, talvez 2 meses. Nesse período que Jesus está processando o seu ministério, esses dois aqui se encontram com Jesus e experimentam a história dele. E eles são testemunhas de que Jesus é diferente dos demais religiosos. Ele diz assim, olha, quando eles estão conversando com o próprio Jesus, ele diz assim, olha, ele era um homem poderoso em palavras e obras. Deus era com ele. Eles não foram convencidos com o discurso de alguém. Eles não foram convencidos com o discurso religioso. Eles vivenciaram uma realidade concreta de que o que Jesus fazia e o que Jesus falava era coerente, mostrava integridade, diferente dos religiosos da sua época, que tinham um discurso diferente da prática. E eles dizem, olha, ele era poderoso em palavras e obras, ou seja, ele fazia maravilhas e sinais, ele fazia obras, ele realizava obras, que para alguém realizar aquilo, Deus tinha que ser com esse cara. Esse cara é o Deus que virou gente e veio ensinar a gente como é ser um ser humano, na perspectiva de Deus, com o olhar de Deus. E eles estão discutindo isso, eu acho legal ler esse texto, e pensar que é possível, nesse tempo de polarização, de loucura, onde os grupos são divididos entre nós e eles, é possível ter pessoas que conversam, que discutem, não religião, mas discutem a fé, discutem a vivência de Deus, discutem a experiência que eles tiveram. Nós vamos perceber que eles têm uma dificuldade de entender o que está escrito, mas mesmo não entendendo o que está escrito, eles conversam, eles resgatam, eles buscam, tentam buscar na vivência deles alguma coisa que lhes traga uma solução lógica para o que está acontecendo. É como que eles dissessem assim, mas tudo o que a gente viu e ouviu, estava tudo tão evidente para nós, como que a gente caiu nesse buraco? Como que a gente caiu nessa depressão, no sentido de vazio, de vale de escuridão, vale de desolação, de desorientação? Como que tudo isso pode acontecer? Eles mesmos relatam para Jesus, quando conversam com ele fala assim, os nossos líderes e os religiosos, né? Ele diz assim, os chefes dos sacerdotes, ou seja, os líderes que oficiavam a religião, o rito religioso, e os nossos líderes, os anciãos, os representantes dos grupos políticos e religiosos do povo judeu. Ele está dizendo, a nossa percepção de religião, a nossa percepção de liderança, aqueles em que nós colocamos crença, seja na fé, na religião, seja no político, pegaram o cara que nós tínhamos certeza que era o Messias e mataram eles. Então, é legal a gente pensar que é possível conversar com o outro, resgatando as lembranças, e mesmo quando as lembranças e a percepção do outro é diferente de nós podemos falar isso com o objetivo de trazer ânimo, de trazer vigor, de trazer renovação para o outro. Quando eu e você caminhamos na vida, nós temos muitas coisas para conversar. Falamos sobre arte, sobre esporte, falamos sobre política, falamos sobre saúde. Mas entre os discípulos de Jesus, tem que haver uma conversa, que é uma conversa de edificação. A palavra do Senhor diz assim, não sai da sua boca nenhuma outra palavra, senão a que produz edificação. Ela está dizendo assim, olha, descarte essas palavras que só fala de ódio, de raiva, de polaridade, de extremismo, de discriminação, de diferenciar, no sentido de dividir as pessoas. Saia da sua boca palavras que produzam edificação. E eles estão conversando sobre essas coisas. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos nos edificar uns aos outros. Então, em todo encontro dos discípulos de Jesus, deve haver conversa sobre tudo, não somente sobre fé, sobre tudo.
Mas como nós vamos falar sobre tudo e não vamos falar daquilo que nos edifica mutuamente? Eles estão conversando de coisas que edificam. Hoje é muito comum você ver irmãos se reunindo e em meia dúzia de conversa eles estão já um querendo grudar no pescoço do outro para mostrar que teologia é a certa. Se são os arminianos, se são os calvinistas, se são os dispensacionalistas, se são os milenistas. Nós vivemos num tempo de loucura, irmãos, onde a fé revelada em Cristo Jesus se tornou uma religião manipulável, que pode ser analisada, que pode ser enquadrada em termos técnicos, enchendo mentes de religiosos de vaidade, levando eles a tentar exterminar o outro pelo poder do conhecimento acumulado. E tudo isso não é o Evangelho de Jesus. No Evangelho de Jesus o que há são conversas de edificação, ao respeito ao outro, ao respeito à fala do outro, mesmo quando os dois estão longe de entender direito o que as Escrituras diz. Porque acima da nossa compreensão limitada está a vida que o próprio Cristo traz a nós. Esses dois discípulos estão conversando, Jesus se aproxima deles e pergunta para eles: o que vocês estão conversando? E eles falam: olha, você não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré? E eles então compartilham com o forasteiro Jesus Cristo, que eles não reconhecem que é Jesus. Eles compartilham que eles tinham expectativa, eles tinham esperança, eles tinham colocado toda a esperança deles, a percepção deles é que aquela religião nova ia resolver o assunto da vida deles, é que aqueles líderes religiosos poderiam ajudá-los de fato, é que aqueles representantes políticos lhes poderiam trazer alguma solução. Eles disseram assim, versículo 21, nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. A perspectiva deles era que redenção a Israel, ou seja, resgate de Israel, redenção tem a ver com pagar para tirar aquilo que está preso ou está no controle de alguém. Você vai lá e paga e resgata aquilo. Então eles dizem assim, nós tínhamos certeza que ele era o cara que vinha nos resgatar. De quem? Do Império Romano, dessa opressão, dessa exploração, dessa humilhação que nós vivemos. A percepção deles era de redenção. E redenção era o que o Cristo disse que ia fazer. Então o fato era que Jesus disse que veio redimir. O fato era que Jesus disse que era Deus. O fato era que Jesus fez o que só um profeta, grande profeta, poderia fazer. O fato é, o que Jesus falou só poderia impactar do jeito que impactou se ele fosse realmente alguém extraordinário. Então o fato era que tudo o que eles viram em Jesus era verdade, mas a percepção deles estava errada. Eles estavam com uma esperança equivocada. Eles olharam para Jesus como alguém que viria trazer mudança socioeconômica, política. Que Jesus ia pegar em armas, que Jesus ia levantar recursos, que Jesus ia resgatar eles da opressão de Roma. E é natural esse pensamento terreno, no sentido de que a vida está limitada somente ao que nós vemos e vivenciamos e percebemos no dia a dia. É natural isso. Nós lutamos pela vida, nós vivenciamos a vida, nós olhamos para a política, nós olhamos para a ciência, para a tecnologia, desfrutamos de tudo isso. Mas se a nossa esperança de solução, de paz, de preenchimento do vazio da alma, de felicidade, estiver nisso, nós vamos nos frustrar como os dois discípulos se frustraram. A palavra deles, irmãos, é cheio de pesar, é esperança morta. A palavra deles é de angústia, é de vale de dor, é de depressão. Eles dizem assim, no versículo 21, nós esperávamos que ele é quem resgatasse, trouxesse redenção para Israel. Mas hoje, faz 3 dias que mataram ele. Sabe quem matou ele? Os nossos líderes, os nossos religiosos. Eles estão frustrados
com a religião, eles estão frustrados com a política, eles estão frustrados com a percepção de realidade deles, eles estão destruídos, desolados, eles estão indo para Emaús. Fazer o quê? Não sabemos, mas eles estão caminhando. O extraordinário é que Deus é esse, que coisa é essa, que ser é esse, Criador dos céus e da terra. João fala que todas as coisas foram feitas nele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele criou as galáxias, o universo, tudo que existe foi feito nele, por ele, para a glória dele. Nós estamos falando de Deus que se encarnou em Jesus. Mas esse Deus que se encarnou em Jesus vai encontrar dois caras perdidos no caminho de Emaús. Que é isso? Que atenção é essa? Que amor é esse? Que ser é esse? Que olha para dois seres humanos. Podia ser um, como a mulher samaritana, mas é um ser humano frustrado, roubado, equivocado, com percepções erradas da vida, com construções religiosas equivocadas, com esperanças políticas erradas. Ele vai lá conversar com esses dois caras. Eu acho isso extraordinário. Você não está só. Você pode estar frustrado. E não é absurdo você estar frustrado. Você está na vida, você é gente. E gente vive do que vê, do que ouve, do que percebe. Mas Jesus foi resgatar aqueles dois amigos da percepção equivocada deles. E não importa quão extenso seja e grande seja o vale que você está atravessando, o Senhor Jesus vem te resgatar nesse vale. Ele não vai te deixar para trás. Alguém pode dizer, acabou, deixa esses caras para lá, não tem mais o que fazer. Essa é a percepção humana. Falhou, não vai funcionar mais. Errou, descarta, joga fora. Não é assim o discurso humano? Não está produzindo mais, manda embora. Não demonstrou mais amor, joga fora, separa, vai para outra. O negócio é ser feliz. Que felicidade? Na percepção humana, felicidade é ter alguma coisa que dá para se consumir até eu me sentir satisfeito. Na percepção do Evangelho, o homem tem um vazio que não pode ser preenchido com nada que é natural ou humano. Logo, essa busca é incessante, e nada vai suprir esse vazio. Dessa maneira, não há felicidade na terra. Nós temos momentos de prazer, momentos de realização, momentos de alegria. É uma criança que nasce, é um casamento que acontece, é um ato de amor que se consome, é um filho que consegue uma conquista, é um bem que você adquire. E isso traz momentos de alegria, a gente chama de felicidade, mas em seguida vem o filho que acabou de nascer, agora faz cocô e fica doente. A casa que você comprou agora tem imposto para pagar. O amor que você conquistou agora te estranha, porque você tem um comportamento. Enfim, essa felicidade ela é uma percepção equivocada. Jesus então vem resgatar isso, encontra aqueles dois amigos e ouça a palavra dele para os amigos. Ele diz assim no versículo 25: como vocês custam a entender. Ou seja, é difícil vocês entenderem com essa cabeça dura que vocês têm. Certamente a palavra do Senhor Jesus não é de alguém que quer diminuir eles, nem humilhar eles. A palavra de Jesus é de alguém que quer despertar a consciência deles. Uma coisa é alguém que para ajudar, uma coisa é alguém que no discurso de querer ajudar bate no outro, ou fala sem nenhuma sensibilidade, com o discurso de que quer ajudar. Outra coisa é quem quer ajudar de verdade, que fará o que for necessário para que aquele que ele quer ajudar entenda, seja despertado para a mensagem que ele quer transmitir. Então o Senhor diz assim: como vocês demoram. Eu tenho a impressão que o Senhor está dizendo assim: olha, vocês não estão dando atenção para a coisa adequada. Tem muita coisa na vida que nos chama atenção, irmãos. Eu, por exemplo, acho fantástico tecnologia, arte, me encanto com as coisas da vida, tudo me encanta. E quando todas as coisas nos encantam,
parece que você fica com a atenção e o desejo de conhecimento dividido entre tudo. E quando o nosso desejo de conhecimento se divide entre tudo, parece que a gente não consegue conhecer nada especificamente em intensidade. Parece que o Senhor Jesus está chamando os discípulos para isso. E Ele está dizendo, olha, desfrute de tudo, mas foca no que é essencial. E essencial, Ele vai dizer aqui em seguida, é entender o que os profetas falaram. Ele diz assim, olha, vocês são lentos vocês, ele usa aqui o termo, vocês custam a entender e demoram a crer. Ele não faz essa divisão, mas a título de ilustração, deixa eu dizer aqui, é como se ele estivesse dizendo, olha, o que passa na cabeça de vocês afeta o coração de vocês. A sua leitura de mundo afeta o que vocês sentem, afeta a percepção de vocês, inclusive sobre fé. E ele muda isso. Ele diz, olha, busque na fonte. A fonte são os profetas. Ele diz, vocês não estão dando atenção para o que os profetas falaram. O fato é que Jesus veio, o fato é que Ele falou a palavra, o evangelho, a boa notícia. Mas o que vocês estão percebendo é que os políticos estão dizendo. O que vocês estão percebendo é o que os religiosos estão dizendo. E se tem uma coisa que eu e você não precisamos, irmãos, é abraçar discurso político apaixonado. Porque são eles que junto conosco destroem o mundo. Sempre foi assim, por que vai mudar agora? Não mudou naquela época, hoje vai mudar? Os religiosos, eles estão preocupados com eles mesmos. Como poderão manipular a religião para explorar o outro? Jesus está dizendo, mudem o olhar de vocês. Ouça o que os profetas falaram. E nós agora fazemos a leitura não só a partir do que os profetas falaram, mas o que os profetas falaram e agora o que os apóstolos que tiveram as suas vidas mudadas falaram. Olha o que o texto seguinte diz assim, Jesus diz assim, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Jesus diz, não devia o Cristo. O que significa Cristo? Para eles, quando Jesus fala isso, na hora eles entendem. Cristo significa Messias, o enviado, o libertador, o salvador. Então ele está dizendo assim, não deveria o enviado de Deus sofrer? A fala dele é óbvia, porque está de acordo com o que os profetas disseram. Mas não faz sentido para os discípulos, porque os discípulos estão na perspectiva do que a religião ensina, do que a política ensina. E o que a religião e a política ensina é glória na terra, é reinar na terra, é mandar na terra, é ter controle de tudo, é ser amigo de Deus para poder controlar o outro. Isso é discurso da religião, da política. O Senhor nos ensina aqui, irmãos, eu pelo menos percebo assim, o Senhor nos ensinando nosso olhar, nossa percepção tão equivocada sobre quem é Deus. Nesses dias de pandemia, como por exemplo, e dias de desgraça, como tivemos na Primeira e Segunda Guerra Mundial, como tivemos na peste espanhola, como tivemos na gripe espanhola, na peste negra, milhões de pessoas morreram. E a nossa primeira fala é, onde está Deus? Onde está Deus que não está vendo as criancinhas morrer? Onde está Deus que não vê os velhos morrer? Se Deus tem poder, por que Ele não detona logo o diabo e acaba com essa palhaçada? Se Ele ama, por que Ele deixa uma criança morrer? E aí o discurso é, onde está Deus? Porque na nossa ideia, Deus é uma projeção nossa, da nossa natureza e da nossa concepção de poder. E para nós, quem tem poder, mata, destrói e acaba. Quem tem poder, senta a marreta e mostra que pode, e humilha para destruir o outro que pode menos. Mas essa é a nossa percepção, é a nossa projeção de Deus. E isso não é Deus, isso é um ídolo. O que nós temos na religião em geral não é o Deus das Escrituras, que os profetas falaram, mas é um ídolo. Para os discípulos, o Deus, Criador dos céus e da terra, tem que vir em Roma, acabar com Roma, matar Roma, destruir Roma. Tirar o poder de Roma e libertar finalmente a eles. Mas isso é com sangue, isso é com morte, isso é com destruição. E esse é o discurso do mesmo humano que fala para Deus, onde está Deus que não vê as criancinhas morrer? Onde está Deus que não vê os velhinhos morrer? Só que quem mata os velhinhos e as crianças não é Deus, é o ser humano. Que rejeita Deus.
faz uma projeção do Deus da sua cabeça, achando que Deus age segundo nós agimos. E Jesus fala para ele: mas o Cristo não deveria sofrer? Na cabeça deles, não. O Cristo deveria detonar. Mas ele fala: os profetas disseram que o Cristo tinha que morrer. O Cristo é contra a cultura. O Cristo é o olhar oposto que a sociedade tem. O Cristo é o olhar, é a vida sem máscara. O Cristo é o Deus sem discurso vazio. O Cristo é o Deus que faz política não partidária, mas da solidariedade, da fraternidade, do viva e deixa viver, do seja livre e deixa o outro ser livre. Mas eles não entendem isso, a percepção deles é outra. Jesus fala: não deveria o Cristo morrer para entrar na glória dele? Eles têm dificuldade de entender isso, e às vezes nós também temos. E o Senhor nos convida a desconstruirmos os ídolos que temos na nossa cabeça e que nós chamamos de Deus. Quantas pessoas dizem assim: eu vou vencer e eu vou conquistar, e eu vou tirar aquela pessoa daquele cargo, e eu vou conquistar aquele namorado, e aquele homem ou aquela mulher, no poder da oração, como se Deus fosse um boneco que a gente manipula ele através da oração, e que ele está à disposição para fazer o que nós queremos. Irmãos, que é um nível de loucura nossa, é sem limite. A nossa percepção de Deus nos leva a um ambiente de abismo, de escuridão, de angústia, de tristeza. Mas esse Deus amoroso, ele é extraordinário. Após falar isso para os discípulos, ele diz assim, versículo 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Fico de novo pensando, que Deus é esse? Que ser é esse? Que depois de ficar tanto tempo com aqueles dois caras, fazendo sinais e maravilhas, a ponto dos caras falarem, esse cara é grande profeta. Ele começa tudo de novo. Ele senta de novo, abre as Escrituras e começa a explicar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Por quê? Porque ele quer despertar a consciência daqueles discípulos que ele ama. E ele sabe que eles estão aprisionados a um olhar de perspectiva humana, limitada. E ele usa a chave das Escrituras. Essa é a chave para nós. Lutero nos ensinou, o grande reformador do século XVI, nos ensinou que nós precisamos ler as Escrituras pelas lentes de Cristo. A chave hermenêutica, ou seja, de interpretação das Escrituras, é Cristo. Não é Moisés, não é Elias, não são os profetas, não é Sansão. Então, o discurso religioso que toma por base Moisés, Sansão, Elias, Eliseu, que foram homens extraordinários, Zacarias, ou mesmo os apóstolos, no que eles fizeram, com certeza, essa leitura estará equivocada. Ele então passa para os discípulos que a chave hermenêutica, a chave de interpretação, as lentes pela qual nós devemos ler as Escrituras, é Jesus de Nazaré. Ele mesmo, Jesus, vai explicando isso para os discípulos. E aí, parece que os discípulos começam a fazer sentido. E quando Jesus vai falando, eles mesmos dizem, o coração deles começa a arder. O que era escuridão, o que era tristeza, o que era morte, o que era desesperança, o que era fracasso, começa a receber vida de novo. Eles começam a sentir alguma coisa que eles não sabem dizer. Eles falam assim, eles dizem, o nosso coração ardia. O meu e o teu coração arde. Quando nós deixamos de ouvir o discurso religioso, o discurso político, a perspectiva religiosa, humana, limitada, medíocre, pobre, e nós lemos as Escrituras, não como quem lê para aprender um discurso moralista barato para dizer para os outros o que os outros têm que fazer, mas como quem lê buscando água para beber, para matar a sua própria sede.
como quem lê as Escrituras, a partir de Jesus de Nazaré, como é ser gente, como é viver na vida, como é ser pobre. Ele sabe o que é ser pobre. Como é passar fome, ele sabe o que é passar fome. Como é ser oprimido pelo Estado, ele sabe o que é ser oprimido pelo Estado. Como é ter que pagar imposto, ele sabe como que é pagar imposto. O que é viver em discriminação social, racial, econômica, ele sabe o que é isso. Ele era o pobretão de Nazaré, ele era de Nazaré. Um dos discípulos, irmãos, antes de conhecer Jesus, fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré é o lixo. Quem vem de Nazaré? O ser humano que não presta. Deus escolheu fazer nascer o filho dele. Deus escolheu encarnar em Nazaré. Vai entender essas coisas? Não seria uma mensagem de Deus dizendo para nós: vocês estão olhando errado, vocês estão percebendo errado. Vocês precisam ajustar o olhar de vocês. E a partir das lentes de Cristo Jesus. Jesus tem que ter centralidade na minha e na sua vida. Como que você responde à política? Como que você responde à religião? Como que você responde ao convívio comunitário? Como que eu e você respondemos à vida? A partir da sociologia, da psicologia, da psiquiatria, da ciência. Tudo isso é bom, tudo isso é dom de Deus, tudo isso nos ajuda, tudo isso nos traz um mundo melhor, mas nada disso nos salva de quem nós somos e da nossa percepção de vida. Mas quando fazemos a leitura a partir de Cristo, não há guerra, não há rebelião, ninguém derrama sangue. Ao contrário, eles estão caminhando, vão chegando em Emaús. Quando chega em Emaús, Jesus faz como que vai continuar a viagem, o dia já está declinando. Eles, como bons judeus, cumprindo o ensinamento do Antigo Testamento, fala assim: ó, fica conosco. Eles tratam bem o forasteiro, porque esse é o mandamento no judaísmo. Olha, cuide dos que são viajantes. Fica com a gente, faz uma refeição conosco. Está tarde, a conversa estava boa, irmãos. Irmãos, se tem uma conversa que é chata, é religião. Se tem uma conversa que é chata, é política partidária. Mas se tem alguma conversa que está fazendo o seu coração arder, com certeza é a que fala do amor de Deus. É que põe o amor de Deus no futebol, na política, no sexo, no casamento, no relacionamento, na religião, nas conversas sobre ser e estar, viver, pertencer, identidade. Eles estão animados ouvindo aquele cara e falam: fica com a gente, fica mais um pouco, como que dizendo, fala mais um pouco, tá bom te ouvir. E quando eles sentam na mesa, Jesus faz o que fazia sempre. Ensinou ele e nos ensina. Ele pegou o pão e deu graças. Isso não é coisa de religioso, isso é coisa de quem entende que está na vida porque tem um Deus que sustenta na vida. É alguém que entende que pode comer porque tem um Deus que dá pão. Alguém diz: o meu Deus é o meu dinheiro. Até ele não poder te salvar da morte ou de doenças. Jesus então ora, dá graças, e quando ele dá graças, os olhos dos discípulos abrem. O Jesus ressurreto é o mesmo, não mudou. Mas parece que a transformação dele num ser glorioso corrige do aspecto físico sofrido dele o que ajudava a identificar ele como Cristo, o Jesus de Nazaré. Então ele é o mesmo, mas ele tem um aspecto novo, diferente. E as pessoas vão percebendo quem é ele, não pelo aspecto físico, mas pelo que ele fala, pela oração dele, pela atitude dele. E ele então, os discípulos, quando veem ele, a oração dele, parece que uma chave vira na cabeça deles e eles se lembram: quem orava assim? Quem pegava o pão assim? Quem partia o pão desse jeito? E eles veem que era o mestre que estava ali diante deles. Como que o mestre estava diante deles, eles não percebiam que era o mestre. Porque assim, eles estavam entorpecidos pelo sofrimento, pela dor, pela angústia, pela perda. Nesses dias de sofrimento que nós vivemos, isso acontece com muitos de nós. E o Senhor quer despertar a nossa consciência, mas
com a palavra dele. Não tem nenhum outro discurso, não tem nenhuma fonte. São as Escrituras, sendo lidas pelas lentes de Jesus de Nazaré. Como ele leu? Uma das conversas que ele tem com um religioso rico, ele fala assim: como você lê as Escrituras? Por quê? Porque o religioso rico, que se achava bom, lia a partir da religião. Jesus nos chama para ler a palavra dele a partir do jeito que ele nos ensinou, do jeito dele ser gente. Bom, Jesus desaparece e eles então entendem que é Jesus, o coração deles já está explodindo de amor, eles estão renovados. O Senhor Jesus devolve a eles o sentido da vida. E devolver o sentido da vida é voltar para a missão, é entender: o Senhor me chamou para viver o reino, aqui na terra, aqui e agora. Eles voltam para Jerusalém e vai conversar com os amigos dele lá em Jerusalém. Voltam para a missão. Quando chega lá, o pessoal fala: cara, é verdade, ele ressuscitou. E isso mudou a vida deles e mudou a nossa aqui em Parque Bristol, porque mudou a vida deles lá. E que a mudança de Deus na sua vida mude a de centenas de pessoas que convivem com você a partir do núcleo da sua família. Um homem simples tentando explicar o que aconteceu na mesa quando Jesus orou. Eles perceberam que era Jesus e Jesus desapareceu. Alguém perguntou para esse homem simples: o que aconteceu com Jesus? Ele sumiu. Ele responde assim: não, ele entrou nos discípulos. É isso, Jesus ressurreto nos ensinou que ele, após a sua ressurreição, não estaria mais apenas ao nosso lado, mas estaria agora dentro de nós. Jesus ressuscitou e entrou em você para mudar a sua percepção de vida. É viver na vida, é estar na vida, é sofrer a vida, é viver com intensidade as alegrias e as tristezas da vida. Mas é não ser consumido pela vida, porque nós temos uma esperança, uma percepção de que a vida é conduzida por Deus e traz sentido para nós, faz o nosso coração arder. Quando nós estamos fazendo isso, vivendo para Deus, na missão, experimentando e anunciando o reino dele. Eu quero orar com você, agradecendo a Deus por esse tempo. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, nós te louvamos agradecidos por esse tempo que o Senhor tem nos dado. Vivemos dias, Senhor, muito parecido com os dias da angústia, da dor, da tristeza, da depressão dos discípulos, que estavam com medo, desorientados, por tantas perdas que eles sofreram, por tanta frustração, por tanta opressão religiosa e política, o distanciamento dos amigos, a incerteza do futuro, o buraco, Senhor, que eles se sentiam humilhados. Depois de tanto tempo falando do Salvador, eles agora estavam humilhados, desnorteados, Senhor, politicamente, economicamente, socialmente. E como isso acontece entre nós nos dias de hoje. E nós oramos para que, assim como o Senhor fez, indo visitar os seus amigos, lá no caminho de Emaús, o Senhor faça isso hoje, Senhor, nessa casa, nessa sala, nesse quarto, nessa cama, nesse lugar que esse irmão, que essa pessoa está, que essa pessoa que a nossa voz alcança agora está. Visite ele, Senhor, fazendo arder no coração dele as tuas palavras, palavras de vida, palavras de esperança, palavras de amor que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Senhor, venha fazer ressurgir, ressuscitar dentro de cada um de nós o teu santo evangelho, o poder desse evangelho, esse poder transformador que não nos tira da nossa humanidade, mas nos leva a uma transcendência, uma experiência transcendental, uma experiência para além de nós mesmos, que nos dá convicção de que alguém nos sustenta, alguém nos conduz, alguém nos dá vida, que é o Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, que tem nos trazido tanta vida nesses dias de tanta morte. Visite, Senhor, aqueles que estão de luto, aqueles que estão angustiados, lidando com a dor da perda, da separação, do desemprego, da injustiça, da falta de dinheiro, da falta de pão em casa, da impotência de poder trazer aos filhos e à família
o alimento e algum tipo de segurança. Visite, Senhor, a cada um deles, trazendo a tua paz, trazendo esperança verdadeira, trazendo a paz que excede o entendimento, trazendo a tua verdade que nos cura. Visite a cada um desses que nos ouve, Senhor. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, os nossos velhos. Visite, Senhor, a todos com a sua graça e traga a ressurreição como o Senhor fez na vida dos amigos lá no caminho de Emaús. Nós pedimos isso para a tua glória e em nome do seu Filho Jesus. Amém.